Então, boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem e animados para a aula de hoje, com a mente bem descansada, porque hoje a gente vai fazer uma salada, certo? Para poder conectar tudo que a gente viu nessas duas últimas aulas, certo? Então, assim, nosso curso é falar dos cinco sólidos platônicos e a busca pelo número de retas na superfície projetiva. Lembra que na primeira aula a gente viu um pouco sobre sólidos platônicos, os grupos de simetria e os grupos, né, de simetria por rotação desses sólidos platônicos. Na última aula, que foi a segunda, a gente entendeu um pouco, né, do mundo da geometria projetiva, e a gente conheceu, né, um pouco da história desse problema que ainda está em aberto, da contagem de retas numa superfície suave, né, no espaço projetivo, e a gente viu que esse problema está relacionado com a física teórica lá na teoria das cordas, né? Show. Então, hoje, a ideia é tentar construir uma ponte, certo? Com essa história de ver grupos de simetria dos sólidos platônicos com essa contagem de retas numa superfície, certo? Então, assim, a gente vai fazer uma conexão com outra conexão, vai fazer um negócio assim. Então, assim, vão ser muitas pontes para poder chegar, ok? Mas eu espero que vocês entendam. Então, eu vou tentar falar devagar, porque eu sei que eu falo muito rápido, para ver se todo mundo entende o que eu estou falando, tá bom? Mas hoje, ao mesmo tempo, eu quero que a aula seja light, porque às vezes a gente vai falar sobre algumas coisas de grupos, e aí tem muitos detalhes, muitas coisinhas, mas a gente quer entender as pontes por si, a gente quer saber como que essas pontes são construídas, ok? Então, hoje a aula é para ser suave, porque eu sei que ela poderia ser muito pesada. Então, vamos começar. Então, lembra o seguinte, que a gente quer estudar um pouco mais, com detalhes, né, o problema da quantidade máxima de retas que uma superfície não singular de grau D em P3, né, contém. Então, nota que a gente já viu, né, que quando o grau é D igual a 1, o que a gente tem, a nossa superfície é um plano, e o plano contém infinitas retas. Né? E o plano, ele também é suave, né, ele é não singular. Quando a gente viu para D igual a 2, que são as quádricas, né, a gente viu que todas as quádricas, sejam elas singulares ou não, elas contêm um número infinito de retas, né? Para as cúbicas, que são D igual a 3, a gente viu que uma cúbica não singular tinha, ou tem, exatamente 27 retas. Então, essa contagem ela é exata e são 27 retas. E a gente viu que tem cúbicas não singulares que contêm uma quantidade aí variável assim, de retas, né? Agora, para D igual a 4, né? Na verdade, a partir do grau 4, né? A gente viu que das quárticas para cima, a gente consegue encontrar superfícies que podem não conter, né? Superfícies suaves, não singulares, né? Que podem não conter nenhuma reta, mas no caso das quárticas, a gente sabe que quando ela contiver, no máximo estourando, ela contém 64, e a gente tem até um exemplo, que é a quártica de Shor, né? Que contém 64 retas. Agora, para D igual a 5, a gente viu que as cotas foram melhoradas, porque só tinha a cota de Segre, né, há bastante tempo, e a cota de Segre, inclusive, foi melhorada, né? Então, a gente viu que para D igual a 5, as quínticas suaves, elas podem não conter retas, mas quando elas contêm, esse número é menor ou igual que 127, né? Já para D maior ou igual que 6, a menor cota conhecida é 11D ao quadrado menos 30D mais 18, né? Beleza. Então, esses são os dados que a gente tem até agora. Ontem eu me empolguei tanto, né, com o Hans e o Schutt, que eu disse que a gente ia estudar um caso do artigo deles, mas não, né, eu me confundi. Né? A gente vai estudar uma família de superfícies, né, que está aqui nesse artigo do Boissier e da Sartre, que é Counting Lines on Surfaces, certo? E essa família, ela vai ser uma família especial, certo? Em certos detalhes, assim. Mas o que a gente quer, no fundo, é entender como que estudar essa família de superfícies não singulares vai ajudar a gente a encontrar cotas para o número de retas contidas numa superfície de grau D em geral, certo? Então, a gente vai olhar um caso aí do artigo deles, ok? Show. Então,
eu gostaria de adiantar já algumas coisas a respeito dessa nossa família de curvas, né? E as conexões que a gente quer fazer, que é a seguinte. A gente vai estudar, né, uma família de curvas que ela vai ser dada por zero de polinômios homogêneos, óbvio, que a gente quer isso. Homogêneos de grau D, porque a gente quer olhar para a superfície de grau D em geral, sendo que esse polinômio homogêneo, ele vai ser obtido a partir de um conjunto de D pontos em P1, ou seja, D pontos na reta projetiva. Então, a gente vai pegar a reta projetiva, a gente vai olhar um subconjunto de D pontos e vai gerar um polinômio homogêneo de grau D com esses pontos aí, certo? Mais na frente, lá no final da aula, eu vou explicar só um pouquinho mais de detalhe o que é isso, porque a professora Jaqueline vai falar tudo isso, né, na semana que vem. Mas eu só dar uma ideia para você acreditar que esse negócio vai dar certo, né, no final. Então, essa é a nossa família, certo? Ou seja, a gente vai olhar para a nossa família que está em P3, mas a gente vai conseguir relacionar ela com objetos de P1. E aí, por isso, que a gente vai relacionar com objetos de P1, né, a gente vê que quando a gente for contar essas retas nessa superfície, parte dessas retas, parte dessa contagem, se deve, certo, a um estudo dos grupos dos automorfismos de P1, certo? E também o teorema de classificação de Klein, que é um teorema famoso, certo? Aí você pode pensar, tá, mas onde que entram os sólidos platônicos, né? Os sólidos platônicos vão entrar através dos grupos de simetrias deles, certo? Então, a gente vê o seguinte, que os grupos de simetria dos sólidos platônicos, eles vão reaparecer no teorema de classificação de Klein. Porque o teorema de Klein, na verdade, ele é o teorema de classificação dos subgrupos finitos de PGL2C, certo? Que é o grupo projetivo linear sobre o espaço vetorial C2. Mas a gente sabe que esse grupo, ele é isomorfo ao alt de P1, ou seja, o conjunto de todos os automorfismos em P1, certo? Então, assim, eu sei que essa parte aqui, né, e como que tem a ver o estudo dos automorfismos de P1 agora não está clara, eu vou tentar esclarecer um pouco mais no final da aula, mas a gente vai começar a olhar esse lado aqui, certo? Então, de antemão, já mostro qual é o teorema de classificação de Klein para vocês saberem, que é o seguinte. O Klein falou o seguinte, que um subgrupo finito de alt de P1, né, é isomorfo a exatamente um dos seguintes grupos. Então, a cara dele é o qual? É um grupo cíclico, ou um grupo diedral, ou A4, né, ou o S4, ou o A5, certo? Ele ainda falou que se dois grupos, né, de alt de P1 forem isomorfos, então eles são conjugados. Essa parte de conjugada a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Mas, enfim, esse teorema vai ser chave e importante quando a gente for fazer a contagem das retas na nossa superfície, porque ele dá para a gente, né, os subgrupos finitos de alt de P1, e a gente vai precisar, né, da ordem desses grupos para poder fazer a contagem das nossas retas, tá? Então, tentando resumir, né, para a gente tentar se localizar no que a gente vai fazer hoje, o negócio é o seguinte, a gente tem aqui, né, a nossa família, né, de superfícies no espaço projetivo, que a gente quer contar as retas dela, né? Quer fazer uma contagem das retas. E eu falei que essa contagem vai depender da gente olhar para o grupo dos automorfismos em P1, os automorfismos na reta projetiva, beleza? Sendo que, como eu mostrei para vocês, o teorema de classificação de Klein, ele dá a classificação dos subgrupos finitos de alt de P1. Porém, também falei que esse cara é isomorfo, né, ao PGL2C, né, o grupo projetivo linear sobre o espaço complexo dimensão 2, ou seja, o teorema de classificação de Klein dá a classificação dos subgrupos finitos de PGL2C, certo? Sendo que a gente consegue olhar aqui nesse grupo, certo? Os grupos de simetria
certo? Dos sólidos platônicos, dos sólidos platônicos, porque esses grupos de simetria, eles são grupos que estão contidos, né, no grupo de rotações no espaço real, né? Eu rotacionar um sólido platônico, aquelas rotações que a gente fez, né, que a gente calculou, são subconjuntos, são elementos, né, do grupo de rotações do espaço real, certo? Ok. Então, o que eu gostaria de fazer inicialmente na aula de hoje, né, é olhar essa parte aqui, né, olhar a cara do PGL2, né, relembrar os grupos de simetrias, essas rotações no espaço real, certo? Olhar isso aqui, que a gente sabe que está relacionado com o teorema de classificação de Klein. E aí eu finalizo a aula comentando um pouco dos automorfismos de IP1, para vocês entenderem como é que se dá. E a gente vai ver que, como esses caras são isomorfos, então, é a mesma coisa, né? E como que a gente relaciona essa família de superfícies, né? Onde que vai aparecer, assim? Eu vou só falar, vai aparecer aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a professora Jaqueline vai explicar tudo na semana que vem, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, da primeira aula, a gente viu os grupos, né, de simetria, e a gente viu os grupos de simetria por rotação dos sólidos platônicos, né? Então, recorda que para o tetraedro, a gente viu que o grupo de simetria dele era o S4 e o de rotação o A4. Para o hexaedro, e também a gente viu que por dualidade serve, né, para o seu dual, o hexaedro e o octaedro têm os grupos de simetria como sendo o S4 cartesiano com o C2, né, o grupo cíclico de Roden 2, e o de rotação é o S4. A gente viu também, né, o dodecaedro e cosaedro são duais, e, portanto, os dois têm os mesmos grupos de simetria, né, e de simetria por rotação, né, que a simetria por rotação é o A5, certo? Então, a gente viu que esses grupos apareceram lá nos grupos de simetria, né, dos sólidos platônicos. Então, vamos olhar as rotações, né, no espaço real. Então, quando a gente estuda as rotações, né, no espaço tridimensional, a gente vê que os grupos de simetria dos sólidos platônicos, eles vão reaparecer na classificação dos subgrupos finitos das rotações, né, do espaço. Então, tem um resultado, né, que diz o seguinte: um subgrupo finito, né, do grupo das rotações do espaço, ele é isomorfo a exatamente um dos seguintes grupos. Então, ou vai ser um grupo cíclico, ou o grupo diedral, ou, né, os grupos de simetria por rotações de um dos sólidos platônicos, certo? Então, esses grupos de simetrias por rotações de sólidos platônicos, eles são subgrupos finitos das rotações no espaço. Então, vamos olhar para esse grupo das rotações no espaço, certo? Para enxergar qual a cara dele, certo? Eu sei que a gente viu dos sólidos platônicos, né? A gente viu exemplos e tudo mais, mas agora vamos olhar um pouquinho mais geral, né? Então, vamos fazer a ponte, né, dos sólidos platônicos com o teorema de Klein também. Então, o que acontece? A gente tem uma semelhança entre a classificação de subgrupos finitos de rotações no espaço, né, e o teorema de classificação de Klein. Porque a gente consegue conectar esse grupo de rotações, né, e o grupo projetivo linear, o PGL2, né, via esse grupo SU2, né, o grupo unitário especial, que a gente vai definir eles a seguir, para você relembrar quem são eles e tudo mais, ok? Então, antes de fazer isso, vamos só relembrar algumas coisas de grupo, teoria de grupos, que vai ser importante para a gente enxergar melhor o que a gente vai fazer. Então, vamos relembrar ou aprender o seguinte: se eu tenho G um grupo, né, e H um subgrupo desse grupo, lembra, o subgrupo é um subconjunto do grupo, tá? Ok? Quando eu pego esse subconjunto com operação, essa operação é fechada e segue as mesmas características do grupo, ou seja, esse subconjunto, ele é um grupo com a operação do grupo, beleza? Então, beleza. Então, dado um subgrupo de um grupo, a gente consegue olhar as classes laterais desse subgrupo
no grupo todo, certo? E o que é uma classe lateral, né? Então, a classe lateral vai ser o seguinte, a gente vai pegar o nosso grupo H e a gente vai pegar um elemento, né, de G do grupo e vai fazer a operação desse G com os elementos de H. Sendo que, lembra que eu falei, quando eu defini o grupo lá, que o grupo, a gente não exigia que a operação do grupo fosse comutativa, né? Ou seja, o grupo ele não precisava ser comutativo para ser grupo. Mas tem grupos em que a operação era comutativa e a gente chama esses grupos de grupos comutativos ou abelianos. Então, nota que, se eu pego um elemento do meu subgrupo H, né, um Hzinho, e pego um elemento de G, então eu posso operar com ele à esquerda e à direita, e isso pode não ser igual, porque o meu grupo pode não ser comutativo, a operação pode ser não comutativa, certo? Então, a gente define a classe lateral à esquerda, certo? Como sendo eu operar o elemento de G, né, à esquerda de H, né? Então, vou fazer GH com H no subgrupo H. E a classe lateral à direita, eu vou operar com G agora do lado direito do meu subgrupo, certo? Agora, essa história toda aqui de classes laterais, eles são induzidas via uma relação de equivalência no grupo, certo? E a gente sabe que relações de equivalência particionam o conjunto, né? Então, a gente tem o nosso grupo inicial, a gente pega um subgrupo e a gente consegue olhar para o grupo todo e separar ele em caixinhas de acordo com esse meu grupo aqui, de acordo com esse meu subgrupo, certo? Então, essas relações de equivalência, elas são importantes porque elas vão permitir, mais na frente, na próximo slide, a gente vai ver que elas vão permitir a gente a realizar quocientes, né, de grupos ou não, certo? Então, vamos ver um exemplo, né? Então, lembra que a gente já viu o grupo S3 e a gente viu que os elementos dele eram esses aqui, né? A identidade, né? Os ciclos de ordem 2, o 2, 3, 1, 3, 1, 2, e o ciclo de ordem 3, né? Ou seja, esses aqui são as transposições, porque fixam um elemento e troca 2, e tem esses aqui. Pronto, então vamos pegar H, certo? Como sendo esse subgrupo aqui. Então, H tem duas classes à direita. Então, vou deixar isso até como exercício para vocês. Mas eu quero fazer uma conta com vocês, tá? Então, tem duas classes, que é o H e esse conjunto aqui. E eu gostaria de fazer esta conta aqui com vocês, certo? Então, vamos lá. Para vocês terminarem essa conta em casa. Então, a classe lateral, né, é a gente pegar o elemento do grupo e operar. Então, vamos começar com esse 2, 3, e vamos operar com todos os elementos aqui do nosso H. Então, primeira coisa, se eu opero com a identidade, né, é óbvio que eu vou obter o próprio elemento, né? Definição básica de grupo, que a gente sabe isso. Show. Agora, vamos pegar, então, o elemento 2, 3 e operar com o segundo cara, né? Que é o 1, 3, 2. Então, nota aqui, vamos fazer como a gente fazia desde antes, que não tem problema, né? Eu tenho 1, 2, 3, e primeiro eu preciso operar esse cara, né? Esse cara aqui está me dizendo que o 1 vai no 3, o 3 vai no 2, e o 2 vai no 1. Pronto, então obtive esse cara aqui. Agora, eu vou aplicar este, que está me dizendo o seguinte, o 2 vai no 3, o 3 vai no 2, e fixa 1. Então, eu fixo 1, o 3 vai no 2, o 2 vai no 3. Então, quando eu olho para esse cara, eu tinha 1, 2, 3, e ele me levou no 2, 1, 3. Não é isso? Não, peraí, eu fiz alguma besteira aqui. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Ok, pronto. Então, eu olho para esse cara aqui e eu vejo o seguinte, né? Ele fixou quem? Ele fixou... Eita, peguei borracha. Ele fixou o 3. Então, esse cara é qual?
levou 1 no 2 e o 2 foi no 1. Então, olha aqui, né? Falta só comparar uma coisa. Né, desde o primeiro caso aqui. Então, nota que esse elemento já está aqui no conjunto. E agora esse elemento, o 1, 2, está aqui também. Mas falta fazer ainda uma multiplicação aqui, né? Que é fazer o 2, 3 com o terceiro e último elemento do grupo H, do subgrupo H. Então, que é o 1, 2, 3. Então, nota, eu tinha 1, 2, 3, e vou começar parando esse cara primeiro. Ele me diz que o 1 vai no 2, o 2 vai no 3, e o 3 vai no 1. Agora, vamos aplicar isso aqui. A gente tem que o 2 vai no 3, o 3 vai no 2, e fixa 1. Então, fixa 1, o 2 vai no 3, e o 3 vai no 2. Então, eu olho o elemento 1, 2, 3, que foi no 3, 2, 1. Nota que o que ocorreu aqui foi fixar o elemento 2, não é isso? Então, a gente sabe que esse cara é o 1, 3, né? A translação do 1 com 3. E aí, esse elemento é o cara que estava faltando aqui, beleza? Então, assim a gente mostrou que a classe lateral, né, 2, 3 com H, é esse conjunto aqui. Então, a tarefinha de casa de vocês é mostrar que esses outros caras também dão esse conjunto e que esses caras aqui vão dar o subgrupo H, beleza? Então, classe lateral não é difícil, né? Com calma, sai as coisas, certo? Beleza, vamos continuar então. Então, como eu falei, a relação de equivalência obtida por essas classes, né? Dependendo de como que essas classes são, vai ajudar a gente a quocientar grupos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente olha para um grupo, né, ele tem subgrupos, mas existem subgrupos que são mais especiais que os outros, certo? Que são os subgrupos normais. Então, um subgrupo H, né, de G, ele é subgrupo normal, certo? Se, para todo elemento do subgrupo, né, eu faço esse sanduíche, né? Eu sempre aprendi assim, com sanduíche. Quando eu faço o sanduíche dos elementos de H por um elemento de G, o seu inverso, eu obtenho esse H. Nota que só com as operações de grupo, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso operar com G, aqui, à direita dessa igualdade, né? E aí, isso aqui significa que GH é igual, nem coube, né? GH é igual a HG. Mas GH igual a HG significa o quê? Que essa operação é comutativa, né? Então, nota que, quando eu falo que o subgrupo é normal, no fundo o que eu estava querendo é que meu grupo ele fosse comutativo, porque o mundo é mais lindo nas coisas comutativas, certo? Então, quando a gente olha o subgrupo normal, a gente está querendo olhar para as classes laterais e a gente vê que elas são iguais, certo? Então, se H é um subgrupo normal, certo, de G, então a gente vai poder realizar o quociente de G sobre H, e isso vai ter uma estrutura de grupo. É isso que vai garantir que a gente vai ter, de fato, um grupo, né? Se o subgrupo H ele não for normal, a gente não consegue gerar um grupo com esse quociente aí, certo? Então, ó, na primeira... Só um detalhe. Quando você escreve aí GH, G menos 1 igual a H, esse é o sonho mesmo, certo? Porque, em geral, quando você faz GH menos 1, isso dá um elemento de H, mas nem sempre dá o mesmo Hzinho, viu? Só cuidado. Sim, no caso, eu deveria ter colocado aqui um outro H, né? Tá mutado, professora. O microfone tá mutado. Não queria interromper, mas eu geralmente escrevo pertence a H, certo? Para não ficar assim com aquela... Só para alertar, certo? Tá bom. Então, depois eu conserto esse erro aqui e mando o slide para vocês melhor, ok? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou até escrever aqui, porque aí depois, quando enviar esse slide, já fica ok. E é super interessante esse livro, porque esse GH maiúsculo igual a HG, não, essa é uma coisa que os alunos sempre têm essa dúvida.
eles pensam que GH vai ser igual a H'. E aí é onde eles se pegam, porque na verdade são dois conjuntos que são iguais, mas pode ser que H' seja um H', G. Pode ser. Sim. Eles podem repensar. Verdade. Então, a gente viu, na primeira aula, né, a gente viu um grupo quociente sem saber nem o que era grupo quociente, né, que foi os inteiros sobre o 2e, né, que é o subgrupo dos números inteiros pares, né, e de fato, se a gente olha para o subgrupo, né, 2e, ele é normal, né, em Z, porque no caso a gente está olhando agora para um grupo que é comutativo, então vai acontecer isso aqui, né? Se o grupo é comutativo, eu posso trocar a ordem aqui do H com o G menos 1, e aí o H vai ser exatamente o mesmo H, né? Então, pode se mostrar, vocês podem, né, como exercício, provar que num grupo comutativo, né, todo subgrupo do grupo comutativo vai ser normal, certo? A recíproca é falsa, mas vocês só precisam ver a ida, certo? Então, pronto. Então, vamos voltar à conexão agora, né? Há 2 slides atrás, o que a gente estava falando era o quê? Que tem uma semelhança, né, entre a classificação dos subgrupos finitos das rotações no espaço com o teorema de classificação de Klein, porque a gente viu que Klein fala sobre os subgrupos finitos de PGL2, e a gente vai relacionar o PGL2 com as rotações no espaço através do grupo unitário especial, certo? Então, é isso que a gente quer fazer agora, né? Então, ó, o grupo PGL2, que é o grupo projetivo linear associado ao espaço vetorial C2, ele é dado, né, pelo quociente desses dois subgrupos aqui, certo? Então, lembra que o grupo GL2 são formados pelas matrizes 2 por 2, certo? Com entradas que são complexas, e a gente quer aqui que o alfa, delta menos o gama, beta seja diferente de zero, né? E o E2 são justamente as matrizes 2 por 2, onde ela, na verdade, vai ser eu pegar um número complexo e multiplicar, vamos dizer, a identidade, né? Então, quando a gente realiza esse quociente, o que a gente obtém é esse grupo que a gente chama de PGL2, certo? Agora, já o grupo unitário especial, né, igual SU2, né, ele é um subgrupo, né, de GL2, ou seja, ele vai ser uma matriz 2 por 2, né, com entradas complexas, sendo que essas entradas a gente vai fazer certas exigências, tá? Então, a gente vai escolher um número complexo, né, o seu conjugado, outro número complexo, e menos o seu conjugado aqui, né? E, além disso, a gente vai exigir, né, que a soma dos quadrados da norma desses caras é igual a 1, certo? Então, só para você lembrar, né, o número complexo, ele é um A mais BI, com A e B reais, né? A é a parte real, B é a parte imaginária, e o conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária, certo? Ok. Então, a ideia agora é fazer o seguinte. A gente vai olhar esse subgrupo de GL2, certo? E vai enxergar as rotações no espaço através dele, tá bom? Então, de que forma? A gente vai pegar dois números complexos, certo? E vamos tomar também Q como sendo um vetor no espaço, que é dado por alguns dos elementos aqui, alguma dessas partes do nosso número complexo, certo? Então, vamos fazer isso. Então, se a gente considera agora a nossa matriz, né, no grupo unitário especial, dada, né, por esse Z e esse W, a gente pode definir uma transformação linear de R3 em R3, que é dessa forma aqui, certo? Essa equação gigante aqui. Onde aqui, esse pontinho, né, é o produto interno, né, que vai ser um número, que eu multiplico pelo vetor, e o X aqui é o produto vetorial no espaço, certo? Então, quando a gente define essa transformação linear e olha para ela
o que a gente consegue enxergar é justamente as rotações no espaço. Então, eu vou deixar como um exercício para vocês, né, de vocês acharem essa conexão, mas, claro, né, eu não vou dizer assim, se vira, né, eu vou mostrar ou dar algumas dicas de qual o caminho que você pode percorrer, tá? Então, o que acontece? Então, vamos olhar com mais detalhe essa transformação RA. Então, se você olha para Q, né, e faz ele, então, nulo, né, o vetor Q nulo, então, olha aqui, que se Q for nulo, então, B, C e D são nulos, a gente vai ter Z igual a A, e pela definição de como que é dado esse grupo unitário especial, né, a gente vai ver que essa transformação linear, ela vai ser justamente a identidade, certo? Show. Agora, se a gente pega Q não nulo, né, e pega θ um ângulo entre 0 e 2π, tal que A seja o cosseno de θ sobre 2, e a gente pega o vetor unitário, que é Q sobre sua norma, certo? Então, a gente olha aqui, a gente pode perceber que essa transformação, RA, agora ela vai ser a rotação, certo? No ângulo θ, e o eixo de rotação, nesse caso, vai ser determinado pelo vetor diretor U, certo? Que é Q sobre a norma de Q, contendo a origem. Então, se a gente tem aqui o espaço e a gente tem o vetor Uzinho, que é dado por Q sobre Q, então a gente vai olhar para esse eixo e vai fazer a rotação aqui, θ, certo? Então, essa transformação que a gente faz, né, essa transformação que a gente pode realizar a partir de um elemento do SU, certo? Dá para a gente, então, o grupo das rotações em R3, ok? Então, é exercício vocês utilizarem essas informações, né, e substituir aqui nessa transformação para poder enxergar, né? Ok. Então, o que a gente fez? Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente definiu um homomorfismo, né, do grupo unitário especial para o grupo das rotações no espaço, onde a gente pega uma matriz aqui e leva, né, na transformação, que é a rotação. A gente fez A indo em RA, né? Quando a gente olha para esse homomorfismo, a gente vê o núcleo como sendo justamente mais ou menos a identidade. E aí você pode se lembrar, ou talvez você nunca ouviu falar, mas está ouvindo agora, do teorema de isomorfismo, né? Que fala, esse homomorfismo que a gente viu, ele é sobrejetivo, e o teorema vai dizer justamente que o domínio sobre o núcleo vai ser isomorfo à imagem, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o nosso grupo de rotações no espaço, ele é isomorfo a o SU sobre esse núcleo, esse cara aqui, certo? A gente denota esse quociente por PSU2, certo? E a partir de agora a gente pode olhar para o grupo de rotações no espaço como sendo esse cara aqui, certo? Ok. Então, existem alguns fatos importantes, né, que vão ajudar a gente a fazer as conexões que a gente quer agora com o PGL2, que é aquele que aparece no teorema de Klein, né? Que é isso que a gente está tentando fazer, está querendo forçar, né, aparecer lá no teorema de Klein. Então, lembra só o seguinte, que se a gente tem G, um grupo, certo? Dois subgrupos, H1 e H2, eles vão ser conjugados se existir um elemento no grupo, certo? Tal que um subgrupo vai ser o outro depois do sanduíche com esse elemento G, né? Ou seja, quando eu pego todos os elementos, né, desse H1 e opero tanto à direita quanto à esquerda com G, sendo que o G é seu inverso, então eu obtenho o elemento que está lá no H1, certo? E isso vai ser igual ao H2. Beleza, então, lembrando o que é que era conjugado, então, fatos importantes que a gente precisa saber é o seguinte, é que esse grupo aqui, o PSU, que a gente viu que é o grupo das rotações no espaço, certo? Ele é subgrupo do PGL2, que aparece lá no teorema de Klein, certo? Todo subgrupo finito, né? Nota que esse cara aqui é subgrupo e a gente pode perceber o seguinte, que a gente pegou o SU, que é um subgrupo do GL2, e a gente pegou mais ou menos a identidade, que é um subgrupo daquele E2, né? Aqui.
né? O SU é um subgrupo desse cara e o núcleo daquele homorfismo era um subgrupo desse, certo? Então, a gente consegue enxergar, né, esses quocientes aí, certo? A gente consegue ver que esse cara é subgrupo desse, certo? Ok, agora, todo subgrupo finito do PGL2, né, é conjugado a um subgrupo do IPSU, ou seja, é conjugado a um subgrupo das rotações no espaço. Então, que é esse ponto, né, que eu acabei de falar. Né? Então, como as rotações no espaço, né, é isomorfo ao PSU, então os subgrupos finitos do PGL2 vão se identificar com conjugados de subgrupos das rotações no espaço. Então, a gente conseguiu pegar os grupos de simetria, né, por rotação dos sólidos platônicos, enxergar eles no grupo de rotações no espaço e ver que a conjugação, né, ou conjugados dos subgrupos das rotações no espaço, né, se identificam com subgrupos finitos do PGL2, que são os grupos que aparecem no teorema de classificação de Klein, que são super importantes para a gente, para a nossa contagem nas retas, certo? Ok, então, vimos aquela ponte, né, dos sólidos platônicos para o teorema de Klein, e o que a gente quer ver agora vamos tentar entender como que a gente vai relacionar o teorema de Klein com o nosso problema de contar retas, certo? Então, da última aula, vamos lembrar o seguinte, né, que o P1 era a reta projetiva, né, sobre os complexos, né, que é formada por todos os subespaços de dimensão 1 e C3, ou seja, a gente tinha aqui, C3 não, C2, a gente tinha aqui C, cartesiano C, e a gente viu que podia até olhar a reta, né, dessa forma, e todos os subespaços de dimensão 1, que são retas passando pela origem, nos dão pontos na reta projetiva, sendo que eu não posso me esquecer do ponto no infinito, que é justamente o eixo aqui horizontal, né? A gente viu isso. Então, ó, a gente escreveu o P1 como sendo a união, né, dos pares C1 em coordenadas homogêneas, ou seja, eu posso enxergar o próprio C, né, já que eu relaciono cada ponto com um elemento de C, união com o ponto no infinito. Então, para a anotação não ficar carregada, né, e a gente continuar, né, mais simples, vamos chamar de infinito o ponto 1, 0, né, e vamos chamar só de A o ponto, né, na reta, que é o A1, certo? Com A complexo. E só relembra que o ponto de P1, né, AB, nas coordenadas homogêneas, denota o subespaço gerado pelo vetor AB, né, em C2, tá bom? Show. Então, eu falei que aquele PGL2 é isomorfo ao automorfismos em P1, né? Na verdade, a gente tem que o alt de PN, certo? De PN, ele é isomorfo ao PGLN mais 1C, né? Então, assim, isso vai para outros N's, a gente está olhando para N igual a 1, tá? Então, a gente relaciona esses dois grupos, né? Então, vamos entender quem é esse grupo agora, que é o automorfismo de P1, certo? Em P1. Então, vamos começar recordando, definindo que uma função de P1 em P1, certo? É um automorfismo. Se existir um isomorfismo C linear T de C2 em C2, tá o quê? Quando eu olho essa função, né, num ponto, né, ou seja, no ponto de P1 associado a um vetor em C2, é exatamente eu olhar, né, em coordenadas homogêneas, esse isomorfismo linear sobre esse ponto de C2. Então, a gente vai chamar de alt de P1 todas essas funções, né, de P1 para P1, que são automorfismos, e a gente vai observar que a carinha dele é dada dessa forma. Eu vou pegar alfa, beta, gama e delta complexos, certo? E a gente tem que o automorfismo, né, de x, y, vai ser ax mais by na primeira entrada, né, na primeira coordenada homogênea, e na segunda, gama x mais delta y. Então, os automorfismos, ele tem essa cara, a gente vai variando esses complexos para poder enxergá-los. Mas nota que a exigência que o
alfa, delta, menos beta, gama seja diferente de zero. Eu tenho certeza que você já viu essa desigualdade hoje. Você viu, vou mostrar para você até onde foi. Aqui não, aqui. Então, ó, você viu essa desigualdade aqui. Nota que, então, assim, a gente está em casa, né? A gente está onde a gente viu que era. Estamos relacionando o alto de P1 com PGL2, certo? Pronto, então, a seguir agora eu gostaria de comentar só algumas propriedades, certo? Dos elementos de alto de P1, porque isso vai ser importante para a nossa contagem, a priori, tá? Então, eu vou fazer esses comentários para poder explicar a vocês, então, como que a gente relaciona a contagem com esse teorema de Klein, ou como que vai fazer aparecer esses automorfismos, certo? Então, olha só. A primeira propriedade é um lema que eu vou deixar como exercício, porque ele realmente não é difícil, certo? Que é o seguinte: se a gente olha para ter um automorfismo tal que ele fixa, né, vamos dizer assim, o ponto no infinito, o 0 e o 1, então esse automorfismo ele é a identidade em P1, certo? Então, dica para você fazer esse exercício é justamente pegar esse automorfismo que tem essa cara, aplicar no infinito, no 0 e no 1, forçar que dá 0, né, 1 infinito e ver que ele vai ser identidade, certo? Então, se a gente pega o automorfismo que fixou esses 3 pontos aí, então ele é identidade. Agora, outra proposição, né, diz o seguinte, que se a gente pega 3 pontos na reta projetiva, certo? 2 a 2 distintos. Tenho 3 pontos, 2 a 2 distintos. Então, vai existir um único automorfismo, certo? De P1 em P1, que vai levar um ponto no infinito, o outro no 0 e o outro no 1. Certo? Então, existe um único cara que vai fazer isso. E aí, com essa proposição, né, a gente pode perceber o seguinte. Então, se eu pego duas triplas, né, de pontos 2 a 2 distintos, né, eu consigo mostrar que existe um único automorfismo, né, que vai levar um cara de uma tripla no cara da outra. E isso fecha bonitinho. Então, nota que mostrar isso aqui é fácil. Por quê? A gente viu pela proposição anterior que vão existir, né, únicos T1 e T2 no alt de P1, né, tais que esse T1 ele pode levar o meu P1 no infinito, o meu P2 no 0 e o meu P3 no 1, e o T2 levar o P1 no infinito, o P2 no 0 e o P3 no 1, né? Só que nota, T1 e T2 são elementos do grupo automorfismo. Por ser grupo, a gente sabe que os inversos têm que estar lá. Então, o alt é grupo, e aí... Sei, esse F2 é no QIs, você botou igual que F, mesmas funções. Entendeu? Como, professor, eu não entendi. Esse F2 você queria definir em Q1, Q2, Q3, ou em P1, P2, P3 mesmo? Ah, é verdade, eu quero em quê? É, realmente. Eu repeti aqui. Isso, Q1, Q2, obrigado, professora, Q3. Pronto, então, ó, voltando, né? Pela proposição anterior, a gente viu que existe um único, né, automorfismo que leva 3 pontos no infinito, 0 e 1. Então, eu sei que tem um cara que vai levar os pontos infinito, 0 e 1, e outro cara, que eu chamei T2, que vai levar os Ks infinito, 0 e 1. Agora, como o alt é um grupo, então os inversos desses caras estão lá. Então, o T2 a menos 1, né, pertence ao alt de P1, e por consequência, se esse cara está lá, eu posso operar ele com o T1, certo?
E essa composição aqui é justamente o T que eu estou procurando para poder levar, né, os QIs nos PIs, certo? Então, beleza. As duas últimas propriedades que eu gostaria de falar para vocês hoje, né, dos automorfismos, é a seguinte, é que se a gente pega um automorfismo, certo? Que seja diferente da identidade, então, esse automorfismo possui sempre pelo menos um ponto fixo e, no máximo, tem dois, né? Então, nota que a primeira propriedade que a gente viu foi que o automorfismo que estava fixando 3 pontos era a identidade. Então, esse lema ele vai dizer o seguinte, que quando o automorfismo fixar pontos, né, ele vai fixar 1 e no máximo 2, né? Porque se fixa 3, a gente já sabe que é a identidade. Se fixa 4, fixou 3, então, ou seja, né, eu paro aí a conta. E quando a gente olha um pouquinho mais para esses automorfismos, né, se ele fixa 1 ou se ele fixa 2, a gente vê certas características nele, certo? Mas que a gente precisa saber agora com detalhe. Mas aí um corolário diz o seguinte, que se T for um automorfismo diferente da identidade e de ordem infinita, ou seja, eu opero T com T uma quantidade infinita de vezes para que dê identidade, né? Então, esse T possui exatamente 2 pontos fixos, certo? Distintos. Pronto, então essas são só algumas propriedades que a gente olha dessas funções, né, do automorfismo de P1, mas o que eu quero falar para vocês é como que a gente vai fazer essa conexão entre a contagem, né, na verdade, assim, não vou falar muito, né, porque tem que guardar segredo para que Jaqueline possa mostrar as coisas na semana que vem, né, mas eu vou só dar uma ideia para você não achar que eu enrolei você e você vai ficar o final de semana pensando como que isso se resolve, tá? Então, lembra que eu disse que a nossa família, né? A gente vai olhar para uma família de curvas, certo? A gente sabe que curva não, desculpa, uma família de superfícies, e uma superfície é dada por zeros de um polinômio, e eu falei que o polinômio dessa superfície, dessa família, vão ser dados a partir de D pontos em P1, né? Então, a gente vai pegar um subconjunto de pontos em P1. Então, no fundo, quando a gente for analisar essa família e for olhar para esse polinômio, a gente não, né? Quem inventou, né? Vou dizer assim, quem inventou essa família espertamente criou esse polinômio, né? Que a gente sabe o quê? Que um polinômio em P3, ele vai ter x0, x1, x2, né? Isso, e x3. São 4 variáveis. Então, espertamente, criou-se 2 polinômios homogêneos de mesmo grau, sendo que cada um usando 2 variáveis. Então, quando a gente vai fazer a contagem nessa família, basicamente a gente precisa dividir essa contagem em 2 caminhos. E um desses caminhos de contagem, né, um dá uma quantidade de retas e outra, o resto das retas que faltam para essa superfície, a gente vai precisar olhar apenas para um desses polinômios, que vai ser homogêneo de grau D, mas em 2 variáveis. E por ele ser, então, um polinômio homogêneo em 2 variáveis, a gente pode enxergar o conjunto de zeros como sendo zeros em P1. Eu não preciso olhar em P3, né? Eu consigo olhar para P1. E olhando, né, para esse conjunto de zeros em P1, certo? É onde a gente vai fazer a conexão com o automorfismo em P1, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Esse conjunto vai ser chamado de C, a professora Jaqueline vai introduzir perfeitamente semana que vem, né? Então, esse conjunto C, formado de D pontos na reta projetiva, a gente vai considerar o gama C como sendo os automorfismos que fixam esse conjunto de pontos aí, certo? A gente, né, a professora vai mostrar, né, que é um subgrupo de alto de P1 que tem ordem finita, certo? Quando esse elemento tem mais, ou seja, igual a 3 elementos, que é o caso justamente que a gente está interessado, né? Porque a gente já sabe até para D igual a 4. A gente quer que esse conjunto, né, de D pontos tenha 5 para cima, né? Que é o que a gente quer analisar. Então, basicamente, essa é a conexão que a gente, assim, o máximo de conexão que eu vou mostrar para vocês, para a gente poder resolver esse problema, né? Então, a professora Jaqueline vai
explicar, já que agora vocês estão craques em espaço projetivo, entendem superfícies, então ela vai apresentar a superfície, né? Vocês vão se convencer de como que é possível isso. Eu tá olhando os zeros, né, de um polinômio homogêneo que está no espaço projetivo, e aí eu consigo enxergar, né, é como se eu pudesse fazer uma projeção, né, enxergar os zeros em P1 e como que a gente sai, né, do espaço projetivo, basicamente para a teoria de grupos, assim, de um jeito simples, né. Então, essa contagem vai ser divertida, e o que a gente quer é que vocês não percam o grande finale, né. Vocês têm que estar na semana que vem com a gente para poder entender de fato, né, para poder enxergar na prática o teorema de Klein em ação, né, aplicando os subgrupos finitos dos sólidos platônicos na contagem das retas dessa família de superfícies, tá bom? E já agradeço a presença de vocês nessa semana e conto com a presença de vocês na semana que vem. Isso era tudo que eu tinha a falar hoje para vocês.